Capricórnio, como é que vocês estão, capricornianos? Gente, a pessoa tá com a boca toda rachada, peraí. A pessoa tá, tipo, né, precisando passar um hidratante na labial aqui. Como aqui, pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Capricórnio. Que saudade de vocês, capricornianos, que saudade. Gente, muito tempo sem gravar. Minha vida tá uma correria. Ah, jura, Ruth? A minha não. Certeza que a sua também deve estar, né? A gente teve alguns eclipses, a gente está em período de eclipses agora, entre eclipses, né? Vocês sabem que eu sou guiada pela Lua, já falei isso aqui algumas vezes. Enfim, mas vamos, que eu tava com saudade de gravar para vocês. Muita coisa, tô saudade. Vamos lá. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Capricórnio. Vamos lá, sem mais delongas, uma carta. Falcão, meu amor, olha só com quem a gente abre aqui a leitura de vocês, Falcão. Mais uma carta, por favor, dos arquétipos. Uma tela em branco para você escrever o que você quiser aqui. Mais uma carta. Adoro. Falcão é o mensageiro dos deuses, né? Mais uma carta, por favor. Gente, eu tinha pensado nela, na águia. E no fundo do mato a gente tem a libélula. Olha só, olha isso. Olha isso, Capricórnio. A gente tem energias muito fortes de ar aqui, tá? Vocês podem ter o signo de Aquário forte no mapa. Aquário, Gêmeos ou Libra. Especificamente Aquário, tá? Especificamente Aquário. Aquário, forte no mapa. Sagitário também, para algumas pessoas. Sagitário é fogo, mas tem um para ler aqui, né? Vou explicar para vocês, vamos lá, né? Vamos lá para ninguém entender, porque eu fico falando trem trelelê, às vezes a pessoa fala assim, "Mas o que é trelelê? O que é isso?" Então, vamos lá, deixa eu explicar. A águia é um arquétipo de Júpiter, de Zeus, né? É o animal dele, um animal que ele manifesta suas potências, é um animal, né, que representa um dos elementos que Zeus utiliza. Zeus, Júpiter, quem rege o signo do Sagitário, entendeu? Então, por isso tem um. Vocês entenderam, né? A relação aqui. Então, gente, e assim, mais interessante, eu vou contar uma coisa para vocês, assim, saindo um pouquinho da leitura, mas como eu abri essa prerrogativa, eu quero explicar algumas coisas para vocês. Algumas vezes a gente, né, quem é cartomante, quem é tarólogo, quem é astrólogo, numerólogo, etc e tal, a gente fala determinadas coisas para as pessoas nos nossos atendimentos ou assim, né, em vídeos que a gente grava, e não necessariamente a gente precisa explicar o porquê. Por quê, Ruth? Não precisa explicar o porquê. Porque envolve alguns conhecimentos prévios para a gente poder falar. Vamos supor, eu atendo pessoas, aí eu falo assim, porque o mapa, né? Eu vou falar por mim e falando com o mapa astral especificamente, né? Que foi a primeira coisa que eu realmente, assim, desenvolvi para o trabalho, né? O mapa ele é a sua própria medicina. Ele apresenta ali na. Eu não estou, obviamente, falando medicina no sentido alopatia, não é isso. Mas ali onde há um cadeado, a gente tem a chave. O próprio mapa, né, ele aponta as soluções dos problemas. A gente não vai ali elencar para você só questões críticas, porque as críticas você já deve saber. Mas a gente vai apontar soluções. É para isso que a gente faz o mapa astral, para a gente entender um processo nosso e para a gente encontrar resoluções, basicamente, né? Tem muito mais coisas, mas em linhas gerais é sobre esse ponto. Então, é, um mapa ou qualquer atendimento, né, que a gente fale assim, então, é bom que você faça tal coisa, que você tome tal banho, que você age de tal forma. A gente não está falando aquilo ali, né? Eu falo por mim, especificamente, não sei das leituras de outras pessoas, porque, né, não faço leitura com outras pessoas assim com frequência. Mas a gente tá falando para você que existe uma coisa que se você fizer, né, uma forma como você lidar com isso, com essa situação, você vai encontrar algumas soluções de algumas coisas. Então, assim, não significa que a gente precisa explicar para você o porquê, porque muitas vezes você não vai entender, porque tem um fundamento por trás, né? Tem um porquê.
nosso interno, que a gente que estuda isso há muito tempo, como é o meu caso, estudo astrologia desde os meus 12 anos de idade, assim, né? Só isso. Nem conto para vocês quantos anos eu tenho. Mas, enfim. Então, tem coisas que a gente fala, né? Quem já passou por leitura de mapa comigo sabe, né? Que muitos de vocês já passaram, muitas pessoas aqui fazem consulta comigo com frequência, também de tarô, também de arquétipos, também de numerologia, que são coisas que eu trabalho, né? Também faço trabalhos espiritualistas e outras tantas coisas, né? Assim. E vocês, muitas pessoas que, né, já passaram comigo com algum atendimento sabem que eu vou apontar algumas coisas para vocês, assim, às vezes, né, são coisas super simples, nada que seja difícil, não. Mas, assim, não tem como a gente dizer o porquê, muitas vezes, tá? Então, assim, confia. Você contratou serviço de uma pessoa, de um profissional, para fazer um atendimento para você? Confia. Essa pessoa, se você contratou, né, a gente pressupõe que essa pessoa sabe o que está fazendo, sabe o que está dizendo. Tá? É só um alerta. Gente, é só um alerta, porque às vezes a gente, né, perde tempo, ao invés de a gente aproveitar o tempo para fazer um aprofundamento na energia, a gente perde tempo explicando. E eu gosto de explicar. Eu sou muito assim. Mas tem coisas que eu preciso. Você precisa de um conhecimento prévio, sei lá, uma astrologia básica antes de eu explicar para você alguma coisa daquilo ali. Entendeu? Então, enfim, só uma dica aqui. Mas vamos voltar para a leitura de vocês. Falcão, Falcão, mensageiro dos deuses para vocês, trazendo as informações lá de cima, conectando com vocês. Aqui, ó, trazendo o olhar dele, trazendo a opinião dele, trazendo as mensagens para transmitir para vocês. Tela em branco. Nossa, vocês estão. Gente, vocês estão numa época, num período de parir uma coisa nova, um projeto novo, uma tela em branco aqui para você escrever o que você quiser. A águia, ela foi exatamente o arquétipo que eu pensei também quando eu vi o Falcão, né? São duas aves de rapina que a gente tem. A águia com esse olhar, né? A águia como elemento mágico, máximo, arquétipo potente, poderoso, transformador da vida, né? Dizendo para você, inclusive, que as coisas que você almeja, Capricórnio, já estão. Você almeja, inclusive, coisas desde outros tempos, desde outras épocas, de outras vidas, tá? E muitas vezes você, obviamente, não sabe disso. Já estão chancelados por eles, pelos deuses, por eles, pelas figuras primordiais, pelos titãs, né? Por coisas maiores do que a gente possa imaginar. Tá pronto, Capricórnio, para viver a melhor vida que você veio viver? A libélula, né? A libélula, ela tem um arquétipo muito ancestral, a parte esqueleto, né? O exoesqueleto da libélula é fantástico. Eu não entendo muito de biologia, se tiver algum biólogo aqui, por favor, pode colocar nos comentários. Mas a libélula representa também a finalização, a leveza e a finalização de processos, tá? A leveza com a qual a gente leva processos até o final. E aqui tem muito, muito, muito campo aberto, caminhos abertos, espaços abertos para você. Você que está conectado aqui. Essa leitura não é à toa. Muito forte, gente. Muito forte. Muito forte mesmo. Eles estão guiando os seus passos aí, cuidando de cada detalhe, ponderando cada coisa e chancelando a sua vitória. Olha só, vamos lá para o tarô para a gente entender um pouco melhor. Tarô, pessoal do signo de Capricórnio. Gente, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já mandou esse vídeo para alguém? Por favor, colabora aí com a produtora de conteúdo aqui. Gente, não tá fácil. Não tá fácil, vocês sabem. Algumas pessoas, né, falam comigo pelo WhatsApp, sabem da coisa. Eu deixo meus contatos aqui embaixo, né, que é inclusive um único contato que eu tenho, que geralmente eu falo com vocês. E tem uma vitória. Gente, mas assim, uma vitória depois de muita chuva, depois de muito desafio, sabe? Mas tem uma vitória aí. Uma carta para vocês do signo de Capricórnio, tarô, por favor. Vamos lá. Dois de copas.
Dois copas, que lindo. Eu vejo você. Mais uma carta. A temperança, um arquétipo, um arcano de Sagitário, como a gente falou no início, né? A temperança aqui, que também movimenta as energias, o dar e receber, o temperar-se, o se temperar, não temperar somente o externo, mas a si mesmo, né? Ter essa visão, ter inclusive essa expansão do terceiro olho bem desenvolvido aqui. Mais um arquétipo, mais um arcano, por favor, tarô. Mais um arcano, por gentileza. Valete de espadas, ok. Atenção com fofoca aí, hein, Capricórnio? Não dá margem pra isso, não. Mais uma carta aqui. Cavaleiro de Paus. Eu tava querendo aparecer na energia de vocês. Tem algo chegando rápido. Mais rápido do que você imagina. Mais uma carta, por favor, tarô. Um rei de paus. Só isso, amor. E no fundo do maço, cinco de ouros. Ó, alguma coisa aí, inclusive relacionada à sua saúde, ao seu corpo físico, tá? Ou alguma crença de não merecimento tá sendo jogada por terra, está sendo retirada. Uma crença de não merecimento que você pode ter dado dos seus ancestrais está sendo retirada. Uma crença de escassez, um voto de pobreza para algumas pessoas aí, está sendo cortada fora. Tenham atenção, gente, com essa questão desse valete de espadas. Vamos lá, esse valete de espadas aqui no meio da sua leitura, do lado do Cavaleiro de Paus, me fala que tem coisas chegando para você que você tem que ter cuidado ao reproduzir a informação, a conversa, o que você, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, preste atenção com o que você fala, porque pode ser que tenha alguma coisa aí mal elaborada, que pareça uma coisa boa e no final das contas não é. Então tem aqui um alerta para você, tá? Para você repensar um pouquinho antes de você tomar decisões, no sentido principalmente de verbalizar algo, ou de escrever algo, ou de assinar contratos. Cuidado. Não é todo contra, precisa ler as letras miúdas, precisa ter atenção aí, tá? Principalmente relacionado a se tiver envolvimento, coisas que envolvam também crianças, tá? Se você tiver questões aí com filhos, ou com pessoas mais jovens que você, tá? Tenha atenção com isso, para que você não deixe escapar nada das suas emoções, né? Não escapar nada do que você sente, do que você pensa. Peça proteção, peça pela guiança deles. Eles já estão aqui claramente deixando você muito ciente que eles estão cuidando de tudo. O rei de paus aqui, ó. O rei de paus na minha leitura, nas minhas leituras, tem uma conexão também com os guardiões, tá? Tem aqui um alerta para vocês. Para quem tiver votos de pobreza ou sensação de escassez ou achar que não merece as coisas, aqui eles estão dizendo para você fazer um trabalho, alguma coisa assim voltada para um aspecto feminino da sua vida, alguma figura feminina importante para você aí, algum ancestral ou alguma figura viva até, né? Feminina, que você precisa olhar, porque essa figura pode ser uma pessoa que tenha muita mágoa guardada e passe, tenha transmitido isso para você e você muitas vezes cresceu com essa sensação de não merecimento. Tá? Só um recado aqui. Vamos lá com um recado final para vocês com o tarô do cigano. Recado final, pessoal do signo de Capricórnio, por favor, tarô. Recado final, conselho para eles. Vou aqui. Meu amor, a matéria, os peixes. Os peixes para vocês, a matéria. Olha esse tesouro para você disponível, Capricórnio. Olha esse tesouro. No fundo, máximo os obstáculos. Tem. Fazer o quê? A vida é muito mais sobre esse tipo de coisa, sobre vencer essas barreiras, esses desafios, né? Contornar esses caminhos sinuosos para alcançar o que vocês de fato vieram alcançar, merecer. Não é só sobre dinheiro aqui, tá, gente? A matéria é dinheiro também. É felicidade também. É parceria também. É amor também. É crescimento também. Prosperidade também. É isso para vocês do signo de Capricórnio. Ó, saudade. Curtam, comentem, compartilhem, hypem o vídeo. Ajudem do lado de cá, tá? Quem quiser fazer contribuições, chave Pix, isso tudo, só entrar em contato por aqui. Quem quiser marcar a leitura também, só entrar em contato por aqui, tá bom? Um beijo grandão e tchau, tchau.